Vim pela Ana Veiga, que legal. Joinville. Joinville, Floripa. Aqui na Itália fica tarde, imagino. Minha mãe assistiu comigo e chorou no final. Ai, que legal, Ale. Bagé, também amo essa musiquinha. Só para que vocês consigam compreender, 15 minutos é a tolerância que normalmente eu dou para alguns clientes em relação a tempo. Por isso que nesse período eu estou conversando bastante com vocês para dar esses 15 minutos e a gente começar. A partir de amanhã não tem mais essa tolerância. Deu 19 horas do horário de Brasília, a gente vai começar já com conteúdo, tá bom? Vim pela Ana Veiga também, legal. Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo. Ó, a BC Paulista tá em peso aqui. Chapecó, Santa Catarina, São José dos Patos. Toledo. De tudo que vocês ouviram da live de ontem, o que mais impactou vocês? O que mais falou com vocês? Chile, que legal. São Miguel das Missões. Rio de Janeiro. Conselheiro Lafayette, Campo Grande, Sergipe. Oi, Fer, tudo bem? A Fer é de São Paulo, né, Fer? Uberaba. Vinícius é adotado da família. Ó, Santo André, Mauá, que legal. Eu trabalhava em Santo André e minha irmã nasceu em Mauá, olha que legal. Sonhar o sonho das noivas como se fosse nosso, legal. Propósito. O Brasil tá aqui, o Brasil tá aqui. A Dani, quase que eu usei um truque. A Dani, ela dá um truque super legal para guardar a bateria externa. Mas eu tô com tanta coisa pendurada no meu tripé que não vai dar. Como que é o nome? Deixar o celular no soro, ela fala, né? Muito legal. Assistam as lives da Dani Make, é muito legal. Eu falo que a iluminação que a Dani usa nas lives, ela é única, assim. Eu não consigo ver nenhuma live que tenha a qualidade que a Dani tem. Eu não sei o que ela faz. Ai, que legal, Maria. Meu celular tá no soro. Campina Grande. Petrolina, que legal. Ó, então, vou só explicar como que vai funcionar a live de hoje, porque tem muita gente que não assistiu a live de ontem. Vou pedir para eu desativar um pouquinho os comentários. Bom, vamos lá, vou explicar mais ou menos como que vai funcionar a live de hoje. Toda live privada nossa, ela tem parte teórica e parte prática. Eu sempre falo que não dá para ter só a prática, que é uma junção dos dois e nem só a teoria, né? Os dois se complementam. Entender o porquê das coisas, o porquê você faz algo é extremamente importante para te tornar um profissional capacitado e diferenciado. As pessoas às vezes falam assim, eu pergunto, né? Aluno, principalmente quando vem, qual que é o seu diferencial? E eu fico bem apavorada quando o aluno fala assim, ai, meu esfumado é maravilhoso, ai, a minha pele é incrível. Isso aí é uma obrigação nossa, né? Entregar uma boa maquiagem é uma obrigação nossa. O que é o diferencial? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o universo das noivas. Eu trabalho na área da maquiagem, da área da beleza, há mais de 23 anos e alguns meses, completei esse ano.
E por tanto tempo eu fiquei tão presa em ter a técnica perfeita, o esfumado perfeito, o traço perfeito. E não que isso não seja importante, isso é importante, mas tenho certeza que isso não é o primordial. Não adianta você ter o esfumado mais perfeito do mundo e não tem quem fazer. Não adianta você ter o recorte, o delineado, a pele mais resistente e não tem quem aplicar isso. E essa captação de clientes é que vai ser o diferencial. A maneira como você faz isso é que vai ser o teu diferencial. A maneira como você trata o teu cliente vai ser o seu diferencial. Hoje a gente tem uma quantidade tão violenta de profissionais tão incríveis. Todo dia eu me assusto e me surpreendo com um profissional novo que eu não conhecia, que tem um trabalho impecável, às vezes mais bonito que o meu e lindo. E às vezes esses mesmos profissionais acabam me procurando e falando assim: Cíntia, eu sei que eu dei um bom trabalho, mas parece que eu ando e não saio do lugar, eu fico patinando e parece que eu não consigo crescer e eu não sei o que acontece. Acontece que uma boa técnica não é tudo. Ela caminhando sozinha, ela realmente vai patinar e não vai sair do lugar. Eu sempre falo que quando a gente começa a se perguntar muito se a gente está fazendo a coisa certa, quando a gente começa a não ver sentido no que a gente está fazendo, significa que de fato a gente está onde a gente não deveria estar. Ou na profissão errada, ou com o propósito errado. E a gente precisa pensar sobre isso. Por que isso é tão importante? Na nossa profissão, aguentar os ataques de todos os lados é muito difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil de todas. E se você acha que é difícil ser menor em questão de visibilidade, pode ter certeza que quanto maior visibilidade você tem, maior é o ataque que você recebe. Mais prensado você é, mais pisado você é. E aí que entra o propósito. Quando você tem certeza do seu propósito, você aguenta firme, porque não é pela sua profissão, é pelo seu propósito agregado junto com a sua profissão. Então é extremamente importante. Eu acho que não tem nenhuma área na maquiagem que seja mais importante ter consciência do propósito do que trabalhar com noivos. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas começa a pensar sobre isso agora, antes da gente começar a sua live, né? Qual é o seu diferencial? Você é só mais um no mercado ou realmente você tem feito algo para que as clientes te escolham? Porque hoje a cliente ela não escolhe mais pelo melhor trabalho, porque sempre vai ter um trabalho melhor que o seu, sempre vai ter um trabalho melhor do que o meu. Então não é pelo melhor ou pelo pior, não é pelo mais famoso ou pelo menos famoso mais. É de verdade pelo seu diferencial e a gente vai tratar sobre isso hoje, ok? Então vou começar aqui. Quero falar pra vocês, eu vou contar depois, vou contar agora. Depois. Eu ia contar uma surpresa, mas eu vou contar depois. O dom que Deus me deu só faz sentido quando vidas são transformadas. Essa frase ela me acompanha há muitos anos, de quando eu tinha salão no Paraná ainda, e eu tenho levado ela como uma verdade absoluta na minha vida. E não tem sido fácil, porque quando você luta por um propósito, tudo vai contra isso para que você realmente desista desse propósito. É incrível como é muito mais difícil trabalhar com propósito do que simplesmente trabalhar pela maquiagem, mas é muito gratificante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro do universo das noivas, tá? Ao passar do tempo, aos pouquinhos eu vou liberando os comentários. Então se você está preocupado, Cíntia, se eu tiver dúvidas, como eu faço? Ao longo da live, o Hugo vai ativando os comentários e eu vou respondendo. Só que somos mais de, se todo mundo entrar, 1.300? Mais de 1.280 pessoas, eu acho. Então, dificilmente eu vou conseguir ler todos os comentários. Não fiquem tristes comigo. No final da aula, eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá nos stories e você pode entrar lá e fazer a sua pergunta. Só te oriento que assista todos os stories primeiro, porque às vezes o que você vai perguntar, alguém já perguntou e eu já respondi. Mas a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas possível, mesmo que seja muito conteúdo, tá bom? O documento presente está protegido por direitos autorais, proibido o repasse do mesmo. Ativa os comentários, vou contar agora.
porque aí o povo não vai ficar apavorado. Não ia falar agora, mas já vou falar para vocês ficarem tranquilos. Quem acompanha nossas lives privadas sabe que eu sempre utilizo o PowerPoint para fazer a nossa apresentação, para que fique sempre muito claro tudo que a gente vai falar. Tudo bem? Não pausou? O que pausou? Aí voltou. Para que fique sempre muito claro tudo que eu vou ensinar. E nós não fornecemos PDF, e isso faz parte da nossa metodologia, o que a gente escolheu trabalhar, a gente não fornece. Porém, é para estar de lado mesmo, tá? A gente avisou lá no comecinho da live que hoje o celular vai ficar na horizontal, a gente também avisou nos grupos, tá bom? Só que hoje a gente sabe que é muito conteúdo, é um material muito denso, muito vasto, e também a quantidade de pessoas que nós tivemos, tanto na primeira quanto nessa segunda live, foi muito sobrenatural. Então, da mesma forma que Deus entregou para nós muito mais do que nós esperávamos ou pedimos, Deus também pediu que nós fizéssemos o mesmo por vocês, que a gente entregasse muito mais do que nós oferecemos e prometemos para vocês. Então, como presente, todo o PDF de hoje vai ser enviado para vocês lá no grupo do WhatsApp. Ok, gente? Então fiquem tranquilos, não precisam ficar o tempo inteiro printando, tá? Mas anotar é importante, porque tem coisa que eu vou falar que não tá no PDF. Mas fiquem tranquilos que a gente vai mandar essa apresentação para vocês lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Tranquilo, gente? O Google vai desativar novamente pra gente dar sequência, tá bom? Então fiquem tranquilos, a gente vai enviar, assim que finalizar a aula, nós vamos enviar. Nós temos 6 grupos no WhatsApp de brasileiros e de brasileiros que moram fora do país. E a gente tem um grupo de pessoas que moram fora do país e falam espanhol. Nós não teremos tradutor, mas o PDF nós fizemos ele traduzido e vocês vão receber. Já enviou? Vocês já receberam, o pessoal que fala espanhol já recebeu, porque se quiser acompanhar simultaneamente, já tem o PDF em espanhol para poder acompanhar. A gente já tinha decidido que não teríamos tradutor, mas a gente quis fazer um carinho para vocês e entregar um PDF traduzido já na língua de vocês, tá bom? Então, esse documento está protegido por lei. Se você repassar, isso pode causar um problema judicial. Então, esse PDF é para ser seu e de mais ninguém, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você acredita no casamento? Acho que para quem vai trabalhar com noivas, talvez seja a pergunta mais importante de todas da vida, assim. Por quê? E não necessariamente que você precise querer casar, não tem nada a ver. Mas existem pessoas, por exemplo, que falam que casamento é uma instituição falida, que não acredita no casamento. Como que você vai participar do dia mais importante da vida de muitas pessoas, porque para algumas pessoas é o dia mais importante, se você acredita que aquilo que está acontecendo ali não passa de uma cerimônia sem sentido de uma instituição que já começa falida? Não faz sentido. Trabalhar com noivas não é fácil. A gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande para conseguir fazer com que o dia dela realmente seja perfeito. Entender que noiva ela não dá piti, ela fica nervosa. Entender que noiva não é estressada, ela é preocupada, ela é tensa por causa de todos os sentimentos que ela está vivendo. Se você não consegue ter essa visão sobre noivas, é muito difícil você entregar um trabalho com excelência. E eu sempre falo, se você não acredita no casamento, se você não acredita que esse dia é realmente um dia extremamente importante e especial, não faça parte dele. Eu tenho amigas que se casaram, não foi eu que arrumei, e que elas até hoje têm memórias tristes, dramáticas do dia do casamento por conta do atendimento no salão, do atendimento do cerimonial. Então, a sua obrigação enquanto profissional num dia desse é tornar o dia dela mais fácil. E se você não consegue acreditar nessa verdade do casamento,
Entrega isso para outro profissional. Tem tantas outras áreas lindas que você pode trabalhar. Não faça isso com você mesmo e nem com alguém que espera tanto por esse dia, ok? Um estudo realizado pela Universidade de Harvard apontou que 95% das nossas decisões de compra são inconscientes e que compramos de acordo com as nossas sensações. É incrível como depois que eu casei, a minha visão sobre casamento, sobre noivas... Só um minutinho, gente, deixa eu baixar um pouquinho. É incrível como a minha visão sobre noivas e casamento mudou totalmente quando eu passei por isso. Desde que eu me conheço por gente, eu sonhava em casar. Eu juntava recortes de revista, porque há um tempo atrás a gente usava muita revista. Eu fazia recortes de revista e eu e minha irmã, a gente tinha um caderno que a gente já sabia como ia ser a decoração, como que ia ser o vestido. A gente só não sabia que o noivo ia ser tão gato, né? Tão maravilhoso. Mas a gente já sonhava com algo assim. E quando eu me casei, eu consegui compreender o universo das noivas de uma forma muito diferente. Eu não sou uma pessoa ansiosa, o Hugo tá aqui de prova, eu não sou muito ansiosa e pra vocês terem ideia, eu não escolhi praticamente nada do meu casamento, né, vida? A decoração, falei só o que eu não gostava, o decorador fez, a comida a gente também falou que a gente não gostava, o buffet fez, escolheu, os doces também foi assim, então eu não sou aquela pessoa que fica querendo escolher tudo assim, mas é incrível como o nervosismo toma conta no dia e como o nosso cérebro ele funciona de forma diferente em situações como essa, porque eu sou uma pessoa extremamente racional, eu sou emotiva, mas eu tomo as minhas decisões e as minhas atitudes sempre de forma muito racional e no casamento isso mudou muito. Então, na hora de ter as decisões de compra, eu e Hugo, nós somos extremamente seguros. Nós somos mão de vaca mesmo, a gente gasta pouco, a gente vive com pouco. E no casamento foi diferente, assim. Tem coisas hoje que eu penso e eu falo, cara, eu não acredito que eu investi tanto nisso. Mas que hoje eu vejo que fez diferença emocionalmente pra mim. Então, quando a gente está trabalhando com noivas, quando você é maquiador, cabeleireiro, está trabalhando com noivas, você precisa pensar em como você vai atrair essa cliente. A cliente noivas, ela é uma cliente diferente de todas as outras. E a maneira de fazer a captação dessa cliente também é completamente diferente. E nesse estudo, eles falam que nós temos 3 tipos de cérebro. O novo cérebro, que é responsável pelo pensamento racional. É aquele que eu uso praticamente o tempo inteiro. Cérebro emotivo, responsável pelas sensações, frio na barriga, calafrio, arrepio, rubor na bochecha. E o cérebro reptiliano, que é responsável pela decisão final, e é geralmente ele que, quando ativado pela recompensa, é que toma decisão de compra, tipo, pague 1 e leve 2, promoção, só hoje, ou então é pra você. Essas frases são muito utilizadas justamente para poder atingir o cérebro reptiliano do consumidor, tá? O Google vai ativar para saber se vocês estão conseguindo compreender. Ok, gente? Vai falando pra mim se vocês estão conseguindo compreender, tá? Ok, por enquanto. Descobri o meu. Ok, sim. Ok. Perfeito. Tranquilo, então, por enquanto? Então, a gente vai para a próxima parte, então, tá? A gente vai dar sequência. Legal. Oi, Gra. Então, vamos lá. Uma coisa muito bacana para quem quer investir pesado, principalmente em noiva, é estudar neuromarketing. É muito mais fácil a gente atingir
esse cérebro reptiliano quando a gente consegue ter uma compreensão de neuromarketing, tá? O mais importante é atingir o cérebro reptiliano no neuromarketing, pois é ele que toma a decisão final de comprar. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui fizeram com a gente o nosso curso Psicodinâmica das Cores, e nesse curso a gente falou como no neuromarketing as cores são importantes, mas a abordagem, a forma como você fala, qual é a mídia, o tipo de mídia que você escolhe e o seu posicionamento na rede também faz atingir o cérebro reptiliano, tá? Existem 6 estímulos que são essenciais para entender, para atingir o cérebro reptiliano, e a gente vai falar sobre isso agora. 1. O cérebro é egoísta, portanto é muito importante que tudo seja direcionado 100% à noiva. A palavra você é a palavra-chave. Então quando você está lidando com noivas, fazer postagens ou publicidade falando noivas de 2021, noivas de BH, não funciona, é muito genérico, tá? Você tem que falar direcionado 100% com aquela noiva. É pra você, noiva. Se você sempre sonha em se casar e quer uma produção impecável, é pra você que eu preparei esse dia, é pra você que eu preparei esse pacote. Então, direcionar sempre para a noiva, você, pra pessoa diretamente. Vocês devem ter percebido, muita gente deve ter percebido, que quando me procurou no meu Instagram, eu respondi individualmente, 1 a 1, com áudio e com nome. O Hugo vai ativar os comentários pra gente ir falando sobre isso. Eu fiz questão de responder 1 a 1, todos foram respondidos por áudio e com nome. Pra quê? Pra que a pessoa tivesse certeza que não era só um áudio reencaminhado, era um áudio para cada pessoa. Se nós vamos trabalhar com o nicho de noivas, a gente precisa entender que trabalhar com essa... como que a gente pode falar, vida? Personalização? Trabalhar com essa personalização é completamente diferente. E aí eu faço uma pergunta para vocês, me respondam aqui. O seu Instagram, eu acertei seu nome, que legal. O seu WhatsApp, quando as pessoas enviam uma mensagem, ela recebe de volta uma mensagem automática do tipo: olá, somos do estúdio Cíntia Zanuni Makeup, no momento não podemos atender, coloque 1 se você quer ser atendida para maquiagem, 2 para... É mais ou menos assim que o teu cliente é recebido? Fala aí pra mim. Não recebe. Vou mandar, Ana Lu, vou mandar pra você. Eu chamo pelo nome, eu chamo pelo nome. Não. Ok. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Não, eu detesto isso. Eu também não gosto muito não, tá? Olá, boa noite, Cíntia, tudo bem contigo? Não, de forma nenhuma. Eu não gosto de mensagem automática. Não, sim, não. Sempre começo o atendimento mencionando o nome da cliente. Incrível. Não tem mensagem. Legal, bastante gente não tem. Arrasou, Rúbia. Respondo individualmente. Procuro não robotizar, legal. Paula, se você falou comigo no meu direct, você deve ter recebido. Se você falou direto com o Hugo no WhatsApp, não, tá? Tenho pavor, pode desativar a vida. Então assim, tomem sempre bastante cuidado quando vocês forem se direcionar para o cliente, para o consumidor, principalmente quando a gente está falando do nicho de noivas, que existe essa personalização que é tão importante. A noiva, ela não quer ser só mais uma cliente, ela quer ser a cliente, tá? E eu acho que todos os clientes gostam disso, nós tentamos ao máximo. Quando nós começamos a responder todo mundo, a gente não tinha ideia que a procura ia ser desse tamanho. Nós respondemos 9.000 pessoas.
9.000 pessoas, um a um. Nós respondemos todos. E a gente tentou fazer isso da melhor maneira possível. E a quantidade de problemas que foram surgindo, que não tinha nada a ver conosco, que às vezes era do cartão, ou era a plataforma, ou a pessoa não conseguiu compreender como efetuar a compra. Nós tentamos resolver esses problemas de maneira individual e da melhor maneira possível, tá? A gente já pede desculpas se alguém de alguma forma não se sentiu tão acolhido, mas nós fizemos o possível e o impossível para que todas as pessoas se sentissem extremamente acolhidas. Uma coisa super importante que eu vou ressaltar aqui, eu falo em todos os cursos, é o seguinte: tudo que eu tô falando pra vocês, nunca tomem como verdade absoluta. Nunca. Primeiro porque não existe verdades absolutas. Existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. E cabe a gente acatar ou não. Então, eu sempre falo também que nenhum curso a gente aproveita 100%. Então, uma dica pra você que tá assistindo, aproveite o que for importante pra você. O que não for importante, simplesmente você exclua, ok? Eu acho que cabe sempre a gente escolher qual é a linha de raciocínio de estudo que a gente vai querer seguir. Eu sempre respeito muito isso em todos os meus colegas, e quem me acompanha há mais tempo provavelmente sabe disso. Eu sempre tenho dito isso. Existem várias linhas de estudo. Na ciência, vários artigos científicos foram derrubados. E graças a Deus que isso acontece, porque é por isso que a gente consegue evoluir, né? Então, tudo que vai ser ensinado hoje é a minha verdade, é o que tem funcionado pra mim, é o que tem dado certo e tem dado certo. Então, se você achar relevante, tome isso como verdade pra você. Se você não achar, fique aguardando, porque provavelmente vai ter alguma coisa que vai ter serventia, vai ter valia pra você, tá? Fazer associações através de contrastes estimula as atividades sensoriais e emotivas. Por isso, mostrar o antes e depois, ou ainda, para que não aconteça isso, estou aqui para te atender. É muito importante. A gente percebe que uma das coisas que dá mais engajamento nas redes sociais é realmente antes e depois. Seja de nutrição, seja de esportistas, atividade física, né, no geral, ou maquiagem. Você colocar um antes e depois lá gera um engajamento absurdo, tá? Só que nem sempre o neuromarketing ou o marketing ele é utilizado da maneira adequada, da maneira correta. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou colocar antes e depois para saber se aquilo de alguma forma não vai ferir ou ofender uma cliente minha ou uma modelo, tendo em vista que o meu engajamento ele não pode depender de chatear, de magoar ou de reduzir a autoestima de alguém. Então sempre perguntar para tua modelo ou para tua cliente se aquele antes e depois vai de alguma forma deixar ela desconfortável, tá? Então sempre tomar muito cuidado com isso. Eu contei na outra live até sobre o caso de um aluno nosso que é maquiador. E ele virou assim motivo de chacota nas redes sociais. Eu achei isso um absurdo. Ele maquiou uma pessoa famosa para ir para um casamento e tava muito calor. E essa maquiagem abriu no nariz, no queixo e tal. E começou a ser postado por um monte de rede social. Muita gente repostou, sabe? E de forma assim: ah, quer pagar barato? Tem assim. Quer qualidade? Vem fazer comigo. E por que eu não gosto desse tipo de abordagem, mesmo sabendo que vende muito? Porque para você fazer isso, você tem que pensar que atrás daquele trabalho, que talvez não tenha dado tão certo, ou tenha acontecido algo que a gente não sabe, existe um profissional, existe um sonho, né? Existe uma vida. E às vezes, por causa de um comentário maldoso que a gente faz, porque o maldoso ele nunca fala mal, ele só comenta, né? Ai, mas eu não tô falando mal, eu tô só comentando. E ele realmente quase entrou em depressão, quase desistiu. A própria cliente foi para as redes sociais falar que já era no final da festa, estava muito quente, ela tinha dançado muito e ela tinha rinite alérgica, então ela passou a noite inteira assoando o nariz. E até a pele que eu vou mostrar para vocês, que é super resistente, ela não é a prova de nada. Ela não é a prova de bomba, por exemplo. Então, se a cliente ficar suando o nariz o tempo inteiro, vai chegar uma hora que realmente a maquiagem vai sair. Ela é uma pele mais resistente. E ter essa conversa com o teu cliente, abrir o jogo, ser muito aberto, é muito importante,
tá? Então tome cuidado com a abordagem que vocês vão fazer, sempre pensando que existe uma outra pessoa do outro lado. Um termo que a gente utiliza muito e que eu não consigo compreender é fulano é muito marqueteiro. As pessoas, elas acabam diminuindo uma profissão tão importante e que, se não fosse tão importante, empresas como Coca-Cola, como Ferrari, como Disney não gastariam milhões para fazer marketing. Então, infelizmente, utilizar de marketing virou algo pejorativo. E eu acho uma pena isso, porque não adianta você ter um produto incrível se você não sabe como vendê-lo. Não adianta você ter um produto incrível e ele ficar parado na sua prateleira porque você não consegue oferecer de forma adequada para o teu cliente. O cérebro gosta de coisas tangíveis, tá? Então não adianta você prometer algo que é inalcançável, porque automaticamente acaba disparando no cérebro a desconfiança do teu cliente. Então é por isso que eu sempre tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre essa pele resistente. Eu sempre deixo muito claro que ela é uma pele resistente. Ela não é uma pele à prova de tudo e de todos, tá bom? Começo, meio e fim são essenciais para o conforto do cérebro, para que tenha um pensamento com uma linha bem definida. Então, quando você vai tanto oferecer um serviço, fazer uma publicidade, uma propaganda, ter um começo, meio e fim vai fazer com que o cérebro funcione de maneira melhor, mais adequada e consiga ter a compreensão do que você está oferecendo. Se vocês prestarem atenção no informativo que nós enviamos, nós colocamos tantas informações como, por exemplo, dia, hora, até quando vai ficar salva, como vai funcionar, o que você precisava fazer, mas infelizmente nem sempre as pessoas leem, né? É necessário que existam elementos visuais. O cérebro, ele é realmente muito visual. Então, assim, quando nós oferecemos a live privada no começo de noivas, já tinha no informativo a pele resistente. Tanto que quem recebeu lá primeiro recebeu e já tinha lá, que a gente ensinaria no terceiro dia, uma pele resistente. Porém, eu mesmo não tinha me atentado de como as pessoas são realmente visuais. E aí você vai perguntar pra mim, Cíntia, de onde saiu essa pele? E eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma maquiadora chamada Alessandra M. Hofka, é uma maquiadora de Londrina. E pra quem acha, nossa, Cíntia é muito visionária, ou a Cíntia como que eu posso dizer? Revolucionou. Gente, nada a ver. Essa técnica de pele resistente, ela já tem há muito tempo, tá? E a Alessandra, há mais de 3 anos atrás, para vocês terem ideia, ela fez essa pele super resistente, colocou uma cliente embaixo do chuveiro, uma modelo, né? E não saiu absolutamente nada. Eu fiquei enlouquecida e nem conhecia ela, não sabia que era dela. Um tempinho depois nós fomos viajar e ela acabou viajando junto comigo, era um grupo de maquiadores, e aí ela me contou sobre essa história e tal, e que acabou que as pessoas nem deram crédito no vídeo, porque não sabiam que era dela, e ela nunca imaginou que ia viralizar tanto. E aí quando, depois vocês vão assistir a primeira live que eu falo que a gente não ia mais fazer essa live e tal, quando a gente chegou aqui na escola, que eu comecei a falar, vou escolher o que eu vou fazer pra live, né, de técnica de olhos e tal, vou treinar a pele. E eu falei, quer saber, eu vou fazer um videozinho, lembrei da Alessandra, vou fazer um videozinho, não tem um chuveiro aqui, mas vamos tacar água, né? E aí nós fizemos e em questão, assim, de minutos, a live que tinha 20 pessoas passou para 200. E então o cérebro, ele é realmente muito visual. Não adianta você simplesmente pegar uma modelo linda, fazer uma mega produção e colocar no seu feed, porque o que movimenta mais, o que vai movimentar mais o cérebro do teu consumidor é o que aquela história está querendo contar. E só com a fotografia, às vezes, fica difícil fazer isso. Então, uma dica que eu dou, você pode, por exemplo, pedir para uma noiva que você já produziu voltar no seu espaço e você fazer uma releitura da maquiagem que você fez nela um tempo atrás. Pedir para ela contar como que ela se sentiu, como que foi a sensação de ser produzida novamente de noiva, ou fazer uma proposta nova para ver se ela preferia a antiga ou a nova. Então, esse tipo de abordagem vai chamar a atenção do teu público de noivas, vai conectar com a realidade que elas estão vivendo, tá?
Emoção é o elemento chave. Quando elas são ativadas, fazem as decisões serem imediatas e irracionais. Lá nos stories eu perguntei para vocês assim: quando vocês receberam o informativo, vocês leram ele ou vocês efetuaram a compra no impulso? E pasmem, quase 70% das pessoas compraram no impulso, a maioria não leu. E isso acontece por quê? Porque justamente nós oferecemos a cura para uma dor. Então uma das coisas que o maquiador normalmente fala que tem dificuldade é a durabilidade da maquiagem da noiva. Então o que nós fizemos? Precisa de durabilidade, nós temos a solução, nós vamos ensinar como fazer. Isso ativou as sensações, os sentimentos do maquiador e fez com que ele fizesse uma compra irracional. Qual é o problema disso? São as empresas que utilizam isso de forma não idônea. Então toda vez que você for ativar a tua cliente para que ela faça uma compra às vezes de forma irracional, é importante que você entregue de fato tudo que você prometeu. Não dá para você oferecer uma coisa e depois que você efetuou a venda, simplesmente você entregar metade do que você prometeu. 40 minutos? Então vou fazer o seguinte, as lives serão fracionadas de 40 em 40 minutos, por quê? Porque o Instagram às vezes ele tá simplesmente apagando e para não correr risco de perder, a gente vai fazer assim. Então eu vou encerrar a live aqui agora e a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência nesse conteúdo, tá bom?